Pessoal do nono período da PUC Minas Arcos, estou aqui hoje para tratar com vocês um dos temas mais importantes da nossa disciplina. Vou continuar falando sobre licitação, que é um tema tratado em sala de aula, só que vou aprofundar um pouco mais esse tema. Hoje a aula será de RDC e as licitações. Então, qual é o esquema? Você primeiro estuda a licitação e depois você compara com o regime diferenciado de contratação. Logo, o nosso ponto maior de estudo é apenas saber o que modifica, porque a própria lei que regulamenta o regime diferenciado de contratação indica, nos casos omissos, retornar à Lei Geral de Licitações e Contratos. Então, é uma aula super importante, é uma aula onde você pode fazer uma revisão do conteúdo já estudado em licitação e aprender um assunto que tem uma incidência enorme em provas de concurso e também na OAB, que é o regime diferenciado de contratação. Então vamos com muita calma, mas antes disso, eu gostaria que você aprendesse a utilizar esse esquema de aula. Como assim? Sempre que você estiver com dúvida, pare a aula, abra o Vadimeco, trabalhe com a legislação, pegue esse conceito. Para o pessoal que anota a matéria, aperte o pause, anote o conceito no seu caderno e vamos continuando. De vez em quando eu vou pedir para você, para o vídeo agora, anota o conceito, para o vídeo agora e cheque o artigo na legislação. Se você conseguir utilizar dessa forma esse método, o seu rendimento é muito maior. Então, conto com vocês e vamos com tudo para arrebentar dentro desse assunto. Então, voltando. Tema de hoje, licitações e o regime diferenciado de contratação. Para isso, a primeira coisa que temos que lembrar é exatamente o conceito de licitação. Sempre existe dúvida sobre o conceito do que é e o que não é licitação. Pessoas fora da universidade, pessoas que não trabalham com administração pública, têm a ideia que licitação é aquele procedimento para escolher a proposta mais barata. E eu já disse algumas vezes para vocês, licitação serve para escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública. Se você lembrar disso, você consegue montar um conceito com as suas próprias palavras. Então vamos tentar imaginar como seria um bom conceito de licitação. Licitação é um processo ou um procedimento administrativo que vai elencar atos com um objetivo final, que é o quê? De realizar um verdadeiro contrato administrativo. E esse contrato administrativo busca contratar com quem? Com quem oferecer a proposta mais vantajosa para a administração pública. Para quem ainda lembra das aulas de princípios, essa é uma forma de concretizar a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público ao mesmo tempo. Então, quem estiver anotando, confira comigo no slide qual é uma boa definição para o conceito de licitação. Vamos juntos. Processo administrativo utilizado pela administração pública. É claro, um particular não é obrigado a licitar. Um particular pode escolher com quem ele vai contratar. Já a administração pública, que trabalha com o interesse da coletividade, não é possível essa subjetividade. Logo, voltando, é um processo administrativo utilizado pela administração pública e pelas demais pessoas indicadas pela lei. Lembra que no artigo 1º da lei de licitações e contratos, determina quem se submete ou não à determinação de licitar. E além disso, tem previsão constitucional no artigo 37. Mas volta comigo só no conceito. Processo administrativo utilizado pela administração pública e pelas demais pessoas indicadas pela lei com o objetivo de selecionar a melhor proposta por meio de critérios objetivos e impessoais para a celebração de contratos. Lembra da disciplina de princípios específicos da licitação? Um dos grandes princípios da licitação é o julgamento objetivo. Lembra? Quando você escolhe uma modalidade de licitação, existe um critério que é chamado de tipo. E é esse tipo de licitação que vai determinar quem será o vencedor ou não dessa licitação. Se for o menor preço, quem oferecer o menor preço ganha. Se for a melhor técnica, quem apresentar a melhor técnica ganha. E sempre de forma objetiva. E a ideia é que a administração pública não favoreça e nem prejudique ninguém na seleção dessas propostas. Por isso, uma ideia de impessoalidade, princípio constitucional importantíssimo na definição de licitação. E note, sempre faço uma comparação entre concurso público e licitação. Os dois
institutos precisam de critérios objetivos e impessoais. Imagine um concurso onde você não saiba o critério para determinar o vencedor. Ou imagine um concurso onde não exista algo impessoal, que seja pessoal, que alguém seja favorecido. Claro que você ficaria indignado. Então você transporta essas ideias do concurso público para a ideia de licitação. A licitação seria então uma espécie de concurso para escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública. Mas é fácil. Você já lembra disso? Processo administrativo utilizado pela administração pública para buscar melhor a proposta mais vantajosa para a administração e termina com a celebração de um contrato. Por isso colocamos sempre no quadro um L e uma setinha para o C. Licita para contratar. Lembrando que só não haverá licitação nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei 8666, nos seus artigos 17, 24 e 25. Tema já estudado, mas sempre cabe relembrar esse assunto, pois ele é assunto top de linha para as provas. Então, voltando, definição de licitação, o conceito já está no slide, você está aqui, pode acompanhar pelos slides que vocês já têm também, e sigam essa ideia. Essa definição está na cabeça, a gente precisa então lembrar o que ela foi modificada ao longo do tempo e o que seria essa melhor proposta para a administração pública. Porque muita gente associa ainda a melhor proposta ao menor preço. No entanto, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: imagina que existe a APAI em uma determinada cidade que produz um objeto. Eu, como administração pública, prefiro contratar com a APAI, que gera uma inclusão de portadores de necessidade especial, do que de uma empresa privada, onde não emprega pessoas portadoras de necessidade especial. Então, o que seria mais vantajoso? Só o valor mais barato que essa empresa oferece ou incluir no mercado pessoas que são excluídas? Incluir talvez seja a melhor ideia. Então, a proposta mais vantajosa jamais será, a proposta mais vantajosa não é que jamais será associação ou sinônimo de proposta mais barata. Em algumas hipóteses, a proposta mais vantajosa pode ser a mais barata, mas não significa que obrigatoriamente a proposta mais vantajosa seja a mais barata. Espero que isso fique claro na cabeça de vocês, para você entender o seguinte: a função regulatória, a teoria da função regulatória. O Estado, a administração pública, tem o poder de regular a economia, tem o poder de inserir nas relações. Então, se existe um grupo que está excluído, a administração pública pode utilizar de métodos para sua inclusão. Se existe uma grande degradação do meio ambiente, a administração pública pode utilizar de meios para conter essa degradação. Se existem pessoas ou se existem micro e pequenas empresas no Brasil que são responsáveis por gerar a maioria dos empregos, eu posso fomentar a existência dessas empresas. Então, eu quero que você entenda o que significa teoria da função regulatória. Teoria da função regulatória foi questão do Ministério Público de Minas Gerais, na prova oral. Perguntaram qual é a influência da teoria da função regulatória na ideia de licitações. Olha, resposta fácil para isso. A ideia da teoria da função regulatória é não privilegiar a proposta mais barata, porque outros elementos têm que ser levados em conta para determinar o quê? A proposta mais vantajosa para a administração pública. E aí, o que eu fiz? Eu elenquei os critérios dessa resposta, ou seja, eu desdobrei o que seria a teoria da função regulatória para vocês. Então, acompanhe comigo os elementos. Primeiro, é teoria da função regulatória a licitação que fomenta o desenvolvimento nacional sustentável. Por isso eu dou vantagem para a empresa que gera um desenvolvimento nacional. E não é aquele desenvolvimento a qualquer custo, é o desenvolvimento sustentável. Olha a preocupação com o meio ambiente. E é associado a essa ideia que nós temos a promoção do meio ambiente através das licitações verdes, ou chamadas licitações sustentáveis, que o critério para determinar quem vai ganhar ou quem vai perder essa licitação é quem menos degrada o meio ambiente ou quem mais protege o meio ambiente. Note que eu não estou preocupado com a questão do valor, do menor preço, eu estou preocupado com a qualidade do meio ambiente. Só fazendo uma ressalva.
Meio ambiente é direito protegido pela Constituição Federal. Então, existe artigo próprio na Constituição que ressalva, que resguarda o meio ambiente. Então, é fundamental que você entenda o direito de uma forma sistemática. Não é porque você está estudando licitação pública que apenas licitação entra na matéria. Então, volta. Teoria da função regulatória. Falamos de desenvolvimento nacional sustentável, promoção da defesa do meio ambiente. Temos também inclusão de portadores de necessidade especial por meio do mercado de trabalho. E, por fim, o fomento à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Isso fica muito evidente na hora que tem um empate. Na hora que tem um empate na licitação, nós já vimos isso, as regras de desempate vão dar prevalência exatamente a essas ideias. Por exemplo, eu posso favorecer uma micro e pequena empresa de pequeno porte, uma microempresa e empresa de pequeno porte, por quê? Porque ela gera mais emprego. Então, todos esses elementos, vou sair da frente para você anotar e para você ver, todos esses elementos significam o quê? Um desdobramento da teoria da função regulatória, que influencia exatamente aonde? No conceito de licitação. Então, olha que legal. A sua aula vai ser sobre regime diferenciado de contratação, mas você tem a possibilidade de fazer uma revisão de toda a matéria. Continue comigo. Após isso, nós temos que conhecer todas as fontes normativas. E o que seria isso? Da onde está prevista a matéria. Então, se você me perguntar, Rafael, eu preciso estudar licitação e regime diferenciado de contratação, porque eu sei que é matéria que despenca em prova. O que eu tenho que estudar? Eu vou te falar assim, calma. Existem as fontes constitucionais e as fontes infraconstitucionais. Fontes constitucionais de uma hierarquia maior, fontes infraconstitucionais de uma hierarquia menor. Então, dessa forma, você vai pensar no seguinte: fontes constitucionais e infraconstitucionais. Lembrando os artigos. Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, que fala de competência privativa da União para legislar sobre regras gerais de licitação. E aqui sempre cabe uma ressalva. Qual é a diferença entre competência privativa para competência exclusiva? Competência privativa é aquela que comporta delegação. Competência exclusiva é aquela que não comporta delegação. Então vamos voltar. É um critério que depende do texto constitucional. Quem possui competência para legislar de forma geral sobre a lei de licitações? A União. Por isso que você está lá assim, artigo 22, começa dizendo, compete à União legislar sobre. Essa é uma distribuição de função que a Constituição faz. E prova da OAB cobra muito texto da Constituição. Por isso é super importante lembrar que é competência privativa da União legislar sobre regras gerais sobre licitação. Tudo bem? Fácil de lembrar sobre isso. Artigo 22, campeão de audiência. Depois, o famoso artigo 37. Eu sempre brinco com as pessoas que no direito administrativo você pode esquecer de tudo, menos do artigo 37. Se eu fosse chutar, qual é o artigo que resolve uma questão que eu nem vi ainda? Eu chutaria artigo 37. Então, esqueça o rosto do seu namorado. Esqueça o rosto da sua namorada. Esqueça como é o rosto da sua mãe, mas não esqueça do artigo 37 da Constituição Federal. Ele salva vidas no direito administrativo. E é lá que existe a determinação constitucional da obrigação de licitar. Acompanhe comigo. Artigo 37, inciso 21, consagra a regra da licitação e determina que a lei poderá criar exceções. Qual é a exceção da licitação? É quando eu faço um contrato sem antes ter a licitação, que é exatamente o que eu tinha falado para vocês. Hipótese de dispensa e inexigibilidade. Artigo 17, artigo 24 e artigo 25 da Lei 8666. Note que só é possível não fazer licitação porque a própria Constituição determina exceções. Bem fácil de lembrar sobre isso. E tudo isso você já estudou até agora, sem nada de matéria nova. E fazendo a ressalva do artigo 173,
Parágrafo 1º, que diz: remete ao legislador a tarefa de elaborar o estatuto próprio das empresas estatais econômicas. Quem são as empresas estatais econômicas? São as sociedades de economia mistas e as empresas públicas. Exemplos de empresa pública: Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista: Banco do Brasil. Matéria que está dentro de organização da administração pública. Muita gente esquece, mas a administração pública é composta administração pública direta e administração pública indireta. Quem compõe a administração pública direta? União, Estado, município e Distrito Federal. Quem compõe a administração pública indireta? Autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e as fundações públicas. E dentre as pessoas da administração pública indireta, existem as empresas estatais, que são exatamente empresa pública e sociedade de economia mista. Fique claro na sua cabeça, porque este artigo ainda não foi concretizado pelo legislador. Ou seja, se um dia ele for concretizado pelo legislador, as empresas estatais terão uma regra própria para licitar, não seguindo a ideia da Lei Geral de Licitação. Então, voltando àquela pergunta do meu aluno que está preocupado com provas, o que eu tenho que saber sobre licitação? No aspecto constitucional, esses são os principais artigos. Fácil, ó. Tô saindo da frente, para quem quiser anotar, clica em pausa e anota. Voltou? Pegou o café? Então vamos continuar. Depois das normas constitucionais, temos que lembrar das normas infraconstitucionais. Para isso, eu gostaria que você treinasse a sua memória. Qual é a grande lei que trabalha com licitação? É a Lei 8666 de 93. Eu falo sempre isso, é cabalístico. Note, é 666, o número da besta. Porque se tem desvio de dinheiro público no Brasil, pode ficar tranquilo e certo que ocorre dentro de licitações. Então, note, não é à toa esse número. Qual é o número da Lei Geral de Licitações e Contratos? É a Lei 866 de 93. E, somado a essa lei que prevê 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso, existe uma legislação que renovou a 8666, que é a Lei 10.520, que fala exatamente do pregão. Então, note comigo aqui. Eu tenho que lembrar da Lei 8666, da Lei 10.520 e do objeto de estudo da aula de hoje, que é o regime diferenciado de contratação, conhecido como RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Vou sair da frente para você acompanhar a tecnologia desse slide. Entenderam? Lei Geral de Licitações, 8666. Lei 10.520 de 2002, a Lei do Pregão. Note que aqui temos 6 modalidades. 5 previstas na Lei 8666 e uma modalidade prevista no pregão. Lei Geral é a Lei 8666. O que não está disposto no pregão está disposto aonde? Na Lei 8666. Pessoal, o nosso objetivo da aula de hoje é fazer uma revisão de tudo, mas que você tenha um enfoque maior aonde? No regime diferenciado de contratação. Esse é o tema novo. Essa é a ideia que você estude. Relembre tudo aquilo que foi lecionado até hoje e foque o seu olhar no que há de novo no regime diferenciado de contratação. Pense comigo. As leis eram de 93 e 2002. As questões sobre o tema foram, sim, tratadas de forma exaustiva nas provas. Então, modernamente, quando cai em licitação, as pessoas estão dando prioridade ao regime diferenciado de contratação. Isso dificulta o seu caminho, pois você precisa conhecer as duas leis, que em tese você já conhece, e aprofundar sobre o que é diferente. Pessoal, eu vou fazer uma pausa agora para cortar o vídeo e não ficar pesado para ninguém carregar a aula. E em minutos eu volto para falar exatamente do quê? Do regime diferenciado de contratação.
Então, ó, aguardo vocês. Para um pouquinho, levanta, dá uma volta, lave as mãos, passe álcool gel, preocupe com todo mundo, mantenha-se em quarentena quanto possível e volte para a próxima aula. Espero vocês.